vamos necessitar de uma tela com a bolsa, com o estampado. Vamos precisar de fecho, uma vez com 40 cm e duas vezes 25 cm. Vamos precisar de 3 cursores, vamos precisar de vivo e vamos precisar de forro. Eu estruturei igualmente as peças com o TNT, vocês podem usar foame se assim entenderem. A parte da frente nós vamos fazer assim, vocês podem fazer as duas partes assim, mas uma das partes simples, com o forro embutido, com um bolso embutido. Vou-vos mostrar agora o passo a passo para fazermos esta peça. Então aqui já coloquei o meu cursor. Vou começar por colocar a minha tirinha aqui de lado, passando uma costura. Vou usar uma tirinha de tecido para usar com forro. Vamos desvirar as duas partes e passar aqui uma costurinha. Perfilamos o excesso. Agora vou fazer o mesmo do outro lado. Fazemos isto assim. Esta parte aqui está um bocadinho a mais, mas não há problema, nós vamos refilar o excesso depois. Vamos pegar na nossa parte menor, achar o meio do nosso fecho e que vamos colocar aqui. Assim, desta forma. Vamos passar uma costurinha e vamos colocar o nosso forro. Eu aqui, para fazer o nosso bolso, tenho uma tirinha de tecido de 38 cm por 27. Vocês podem fazer menor se preferirem. Vamos passar uma costurinha aqui, fixando o nosso fecho, a nossa peça. Eu começo por dar aqui uma costurinha de fixação, ganho e coloco aqui o nosso fecho. Agora que já fixei aqui com um pequeno ponto, venho passar a minha costura até ao final. Agora é só colocarmos o forro. Vamos rebater a nossa costura. Antes de rebatermos a nossa costura, vou fixar o nosso forro, o nosso fecho aqui deste lado. Meio com meio. Agora, a gente vem com a outra parte de baixo e fixamos o nosso forro. Então aqui, vou abrir aqui o meu forro do bolso. E vou rebater a minha costura.
Aqui nesta fase vamos rebater a nossa costura na parte superior e depois na parte inferior. Aqui nesta fase vamos fechar o nosso bolso com uma costura inferior e nas laterais igualmente. Levantamos a parte de cima e passamos uma costura nas laterais para não agarrar a napa. E no final vamos refilar o tecido que está em baixo em excesso. Aqui nesta parte vou passar só uma pequena costura para fixar o forro à nossa napa, para que ela não se mexa, e cortar o excesso das laterais do nosso fecho. Aqui nesta fase, a partir do meio, fui medir 5 cm para cada lado e fiz uma marcação. Fiz uma marcação ao nível da costura do pesponto do fecho. Coloquei um quadradinho de 3 cm de fita dupla face, onde eu vou colocar a nossa precinta. A nossa precinta tem mais ou menos 60 cm. Vocês veem que a altura que vocês querem a vossa alça e colocam. Colei direitinho, alinhado, e depois é só virar a nossa precinta para cima e passar uma costura tudo à volta, fazendo um quadradinho para fixar bem a nossa precinta. Assim ela fica com o acabamento embutido e não se desfia. Alinhem bem a vossa precinta ao nível da costura. Eu uso o ponto 3, que é para a minha precinta ficar bem fixa e não se ver os pontos. Assim o ponto fica bem apertadinho, bem pequenino e quase que não se vê. Aqui faço tudo um quadradinho à volta e depois faço o pequeno X. Remato e faço igual dos dois lados da bolsa. Alça colocada, vamos então agora colocar o nosso fecho. Vamos colocar a nossa alça para baixo, para não ficar presa no fecho, e vamos colocar o nosso fecho na parte superior. Viramos a cremalheira para baixo e passamos uma costura bem à beirinha do nosso fecho. Uma vez o nosso fecho colocado, vamos colocar o nosso forro ao nível do fecho e passamos uma costura com o ponto 3,5. Chega perfeitamente para fixarmos o nosso forro. E de seguida vamos rebater a costura. Viramos o nosso tecido, baixamos as nossas costuras. Eu aqui passo uma esponjazinha com um bocadinho de óleo da máquina para deslizar melhor a napa na máquina. Mesmo tendo um calcador em teflon, o óleo da máquina ajuda bastante a deslizar a napa. Passamos a costurinha em ponto 4,5, um ponto de pesponto. E pronto, temos a nossa peça rebatida. Agora é só repetir o processo do outro lado da peça. Uma vez as duas partes unidas, vamos colocar o nosso vivo. Eu aqui estou a usar um vivo plástico, bem maleável. Vou colocar o nosso vivo ao nível da costura do nosso fecho, do bolso da frente. Vou deixar uma parte sem costurar e vou passar o vivo, uma costura no vivo, à volta da peça. Aqui passei um bocado de óleo no vivo para deslizar bem e para não arrepanhar o nosso vivo e a nossa napa. Faço o contorno de um lado ao outro e tento deixar nivelado e no fim vou rematar, vou cortar o vivo, dobrar uma pontinha para dentro, para o lado de fora da napa, e assim fazemos o nosso acabamento do vivo para o interior da peça, onde não se vai ver e vai ficar ali um acabamento mais bonitinho. Faço um cortezinho no sítio onde eu quero que seja dobrado, dobro e passo uma costura. Reforço a costura, que é para ela não arrebentar, e assim já podemos fechar a nossa peça, que o nosso vivo não vai sair do sítio. Como estão a ver, fica ali dobradinho para dentro e é só refilar o excesso.
Então, uma vez o nosso vivo colocado e arrematado, vamos então controlar aqui o nosso fundo. O fundo da bolsa vamos controlar antes de fixar ao fecho, ao canal do fecho, vamos controlar a ver se bate certo e se não temos canal a mais ou a menos. Aqui vou colocar o nosso cursor, que ainda não tinha colocado, corto ali um bocadinho para ajudar a entrar. Eu nesta peça vou colocar 2 cursores. Como ela não é muito grande, vocês podem optar em colocar só um. Eu gosto de colocar 2 para não ter que andar à procura do cursor de um lado ou do outro. Coloco os cursores, eu aqui estou a usar a malha 5. Cursores colocados, vamos então passar à parte do fundo. Vamos abrir a nossa peça, vamos colocar aqui um pedacinho de alça pronta e colocar uma meia argola para podermos pôr uma alça tiracolo. Passamos uma costurinha à beirinha, de um lado e do outro, com uma argolazinha, e colocamos o nosso fundo. Vamos então colocar o fundo, fixando ali nas laterais, junto ao terminal. Vamos passar uma costurinha. Eu aqui vou usar um pedacinho da minha precinta dobrada ao meio para poder dar a altura e o meu calcador conseguir cozer a camada. Passamos uma costurinha para fixar a napa e depois vamos colocar o nosso forro na parte inferior para fazermos depois a nossa costura embutida. Passamos a costurinha, refilamos o excesso de tecido se houver e rebatemos a costura. Aqui a nossa costura rebatida, vamos repetir o processo do outro lado da bolsa. Aqui aconselho-vos a fixarem logo a seguir o vosso forro. Aqui no vídeo vocês não vão ver que eu não filmei essa parte. Fixem o vosso forro, assim será muito mais fácil no momento de fecharem a vossa bolsa, não terão dificuldade com o forro a andar para trás e para a frente. Rebatemos então a nossa costura do outro lado do nosso fundo, para fixarmos bem o nosso forro e a nossa napa, e vamos então colocar as molinhas para fecharmos a nossa bolsa. Aqui eu faço uma costura pela parte de cima, pelo início, como vocês veem ali no vídeo. Vou esticando o tecido para ficar tudo preso e não sair nada do lugar. Vou auxiliando com um alicate ou com algo pontudo para poder puxar a napa e o tecido, para tudo ficar bem alinhadinho e bem fechado, não haver falhas nenhumas. Faço o contorno todo e depois é só colocar o viés. Uma vez a bolsa fechada, vamos então colocar o nosso viés à volta daqui da nossa costurinha. Eu aqui estou a usar um viés de gorgorão, é só dobrar e colocar ali bem rentinho ao nosso vivo, à nossa costura. Entretanto, eu troquei de calcador, estou a usar o meu calcador normal de Teflon. Vocês, se tiverem o calcador pequenino, aquele de zíper, podem usar esse, será muito mais fácil. Eu, como não tenho, estou a usar este de Teflon. E guio-me com o calcador ali juntinho ao meu vivo, e assim não tenho o risco de cozer o vivo e também consigo apanhar perfeitamente o meu viés. Vejam que eu faço ali bem o meu contorno, estico bem o meu viés para não ficar frouxo e vou amassando ali de lado para conseguir fazer as curvinhas. Vou ajeitando. À medida que vou cozendo, vou ajeitando o tecido para ficar tudo bem preso e bem embutido, sem pontas nenhumas visíveis. Faço a dobrazinha ali no final e arremato e está feito. Agora é só repetir o processo do outro lado e vejam como ficou. Aqui a dar um jeitinho à nossa bolsa para ficar com o viés mais direitinho. Espero que tenham gostado da nossa aula e que refaçam estas peças no vosso ateliê. Um grande beijinho e até à próxima!